Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler no livro do Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 até o versículo 13. Assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto para a nossa meditação, mas vamos focalizar apenas o versículo de número 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos falar sobre guarda o que tens. O texto que acabei de ler relata-nos a sexta carta que Jesus revelou a João e ordenou a ele que escrevesse e que enviasse ao anjo da igreja. Eram 7 cidades que estavam situadas na Ásia, e ali havia os responsáveis, os anjos da igreja, os líderes, e esta carta do Senhor Jesus foi dirigida a eles, falando sobre vários assuntos. Das 7 cartas escritas à igreja da Ásia, esta é a que parece-nos que estava em melhor condição. Hoje, Filadélfia pertence à Turquia. Mas a carta começa da seguinte forma: o Senhor manda que João escreve, e diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Aí ele vai se identificar. Quem é que está falando? Então, isto diz o que é santo. Então, Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia como santo. Isto diz o que é santo. Seguindo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então este é o Senhor da igreja. É aquele que edificou a sua igreja e fez-lhe a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E esta igreja em Filadélfia, quando ele vai se apresentar, ele se apresenta como santo, como verdadeiro, como quem tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e quando fecha, também ninguém abre. E ele vai revelando o que ele encontra naquela igreja. Então o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sei as tuas obras. Jesus conhece as obras de cada um dos seus filhos e das igrejas coletivamente. Ele sabe como é o proceder de cada
comunidade, de cada pessoa em particular que o serve. Ele diz: eu sei as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Embora vocês, tendo pouca força, não negaram o meu nome, mantiveram-se fiéis. O Senhor Jesus é aquele, então, que abre portas para as suas igrejas, portas para que elas possam trabalhar e, através dessas portas, possam vir as bênçãos e possam também entrar aqueles que serão atraídos pela palavra do Senhor Jesus. E lá naquela cidade tinha ali também uma sinagoga chamada a Sinagoga de Satanás. Eram os perturbadores, mas aqueles irmãos não se deixavam levar por este ambiente, por esse estado de coisas. Eles mantinham-se firmes diante do Senhor. E a promessa de Jesus é que ele faria esses da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são falsos, são mentirosos, mas o Senhor disse: eis que eu farei que eles venham e adorem prostrado aos teus pés e tenham a convicção de que eu amo vocês. Então este é o teor da carta que Jesus fez. E aí ele então vai dizendo: olha, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu tenho o compromisso de guardar a vocês da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar aqueles que habitam na terra. Então o Senhor Jesus advertiu que virão problemas, que virão tentações, que virão provações, que virão dificuldades, mas que ele está pronto para livrar e defender aqueles que andarem à luz da sua palavra, de acordo com o seu propósito. E a estes que assim fazem, embora tendo pouca força, eles não negam o Senhor, eles mantêm a fidelidade e perseveram servindo a este Senhor maravilhoso e glorioso. Então o Senhor disse: como vocês assim fizeram, eu também farei com vocês. Os guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E aí insere-se o versículo que vamos focalizar esta noite. Eis que venho sem demora. O Senhor Jesus advertindo aquela igreja, dizendo que a vinda dele era certa, era segura. E ele disse: eis que venho sem demora. E aconselha aqueles irmãos, dizendo-lhes o seguinte: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seguindo, ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escrevei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. E adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse é o teor da carta do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. Era uma igreja que dava alegria e prazer de estar participando nela, porque era uma igreja que entendeu o propósito de Deus. Que bom seria se nos nossos dias as igrejas fossem pautadas pelo procedimento da igreja de Filadélfia, que tivesse esta comunhão ininterrupta com o Senhor, que entendesse os propósitos pelas quais ela foi edificada e que trabalhasse de acordo com a orientação do Senhor, para que as pessoas fossem atraídas ao Senhor Jesus e o ambiente de culto fosse para eles um ambiente, um momento de alegria, de comunhão, de paz, de regozijo e de enriquecimento espiritual. Infelizmente, não é o que nós vemos em nossos dias. A maioria das comunidades, dos lugares de culto, eles vivem isolados uns dos outros, não tem mais aquele relacionamento, aquele elo de comunhão. Parece que todos os que estão ali naquele ambiente de culto são estranhos um ao outro,
eles não se abrem, não se conversam, não se congratulam e, portanto, fica-se totalmente diferente e estranhos um ao outro. E termina-se a reunião e cada um vai embora. Quando não, surgem problemas, dificuldades, desentendimentos, acusações e tantas outras coisas mais que nós estamos acostumados a ver, infelizmente, nos dias em que estamos atravessando. Seria bom se voltassem o olhar para a igreja de Filadélfia e buscasse nesta carta quais os caminhos a seguir para ser agradável ao Senhor, para que ele pudesse falar a esta igreja. Porque há muitos lugares de culto que Jesus já não pode falar mais, Jesus não tem mais oportunidade. Ele foi totalmente excluído do ambiente de culto de determinadas pessoas. Então eles estão fazendo ali simplesmente uma encenação, porque não tem vida espiritual, não tem graça, não tem glória, não tem operação do Espírito Santo de Deus, não tem vida flutuando naqueles corações. E então, cada reunião que as pessoas participam, eles voltam mais pesados, mais cansados, mais desanimados e não têm a firmeza necessária para prosseguir. Mas quando Jesus está no centro da igreja, a alegria, a paz, o contentamento, ao prazer de se reunir, a alegria da comunhão, e todos são irmanados na fé, no amor, na comunhão, na alegria, na verdade, e isso traz enriquecimento espiritual para as pessoas. Mas o que vamos tratar nesta oportunidade sobre o versículo 11, que o Senhor disse que vem sem demora. Ele não tarda a vir, é a sua promessa. Como todas as outras promessas que Jesus fez, elas se cumpriram no seu tempo determinado por Deus, a volta do Senhor Jesus também é uma promessa fiel e verdadeira que vai cumprir-se quando chegar o momento, quando for a oportunidade do Pai enviar o Filho para que venha buscar a sua igreja que ele conquistou aqui na terra e edificou como sua igreja, como sua noiva. Chegará o tempo de Jesus voltar. Isso se dará no soar da trombeta, na ressurreição dos mortos, na transformação dos vivos e no arrebatamento aos ares, juntos ao encontro do Senhor. Este dia é aguardado, é ansiado, este dia é desejado por todos nós e nós o esperamos com alegria e com fé, porque está próximo o dia da volta do Senhor. E na sequência está sobre o que vamos falar. Então ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bem, guardar. O que é guardar? Guardar, em primeiro lugar, é zelar. Zelar, para que não haja dano, para que não haja ruptura, para que não haja desgaste. Zelar. Guardar é também cuidar. Olha, guarda com carinho isto aqui, porque isso para mim é muito precioso. Então, as pessoas pegam aquilo e guardam com todo o cuidado necessário. Então, cuidar também está ligado a guardar. Outra situação é defender aquilo que foi condicionado a nós para ser guardado. Nós precisamos defender, porque pode ser que alguém queira pegar, queira levar, queira roubar, e então, por conta disso, nós precisamos defender aquilo que foi confiado a nós. E um outro sentido é proteger, oferecer a proteção necessária àquele bem, àquela situação, àquele momento, àquela característica, para que ela não seja desprotegida e possa ser atingida por alguma coisa que vai contaminá-la. Então, guardar tem esses 4 sentidos: zelar, cuidar, defender e proteger. Então está dito aqui: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é a recompensa, é o prêmio final, é a resposta que Deus dará à fidelidade do seu povo que chegarem firmes e fiéis diante da presença dele. Então, a estes
eles terão de Deus a coroa, a recompensa, o galardão. Mas diz, guarda o que tens. Bem, são várias coisas que nós podemos analisar à luz desse texto que nós temos da parte de Deus. O primeiro bem precioso que nós temos é a vida que nós recebemos de Deus. E nós recebemos de Deus a vida natural, ou seja, a vida física. Esta vida recebemos de Deus, estamos desfrutando dela, do fôlego de vida que o Senhor soprou em nós, até o dia em que Ele permitir. Então, em primeiro lugar, nós recebemos de Deus a vida. E no momento em que fomos levados ao entendimento da palavra de Deus, ao encontro com Jesus, aceitos por Ele, perdoado, libertado, transformado, justificado e santificado, nós recebemos outros tipos de vida que a palavra de Deus nos reserva. Nós recebemos também a vida espiritual. Não temos agora somente a vida natural, mas temos também a vida espiritual, que é a vida com Deus. É o relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com o nosso Deus. É a vida espiritual. E nós precisamos ter o devido cuidado para que esta vida espiritual não sofra nenhuma interrupção. Mas além da vida física, humana, natural, da vida espiritual, nós recebemos também de Deus a promessa da vida eterna, ou seja, uma vida sem fim, que já desfrutamos parte aqui na terra e desfrutaremos na eternidade, quando o Senhor Jesus vier buscar-nos para levar-nos à sua presença. Então, com Ele, entraremos na eternidade. Então, será a vida eterna. E quem tem a vida eterna não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Está agora ligado à presença de Deus. Então, nós temos vida nesses três sentidos. Nós temos a vida natural, física. Nós temos, em segundo lugar, a vida espiritual. E, em terceiro lugar, nós temos a vida eterna. Promessas de Deus para cada um de nós. Mas nós temos também que recebemos da parte de Deus o tempo. Ou seja, é o espaço que Deus nos dá, uma oportunidade de tempo dentro da história da humanidade, para que nós viéssemos à luz, pudéssemos nascer e viver neste mundo, nesta terra, pelo período de tempo que foi determinado pelo Senhor nosso Deus. Então, o tempo é um bem precioso também que nós recebemos de Deus. E nós não podemos descuidar do nosso tempo. A palavra de Deus diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se desperdiçarmos o tempo, ele jamais voltará como uma segunda oportunidade para que nós tenhamos o tempo que foi perdido, que ficou lá atrás. O tempo passou, não volta mais. Então, o tempo é uma preciosidade que Deus dá para todos nós. E uns passam o dia deixando o tempo passar, sem se ocuparem em coisas que edificam, que fortaleçam a fé, a comunhão, a alegria, a esperança da vida com Deus, e que venha produzir na sua vida aquilo que é dado por Deus, para que fique como a sua contribuição para a humanidade, uma vez que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus, através de mim e de você, sempre tem algo que ele procura deixar entre as pessoas. Então, o tempo é necessário. Nós não podemos matar o tempo. Não podemos antecipar o tempo. Não. Nós temos que usá-lo e usá-lo com sabedoria, usá-lo com racionalidade, usar o tempo com entendimento, porque um dia será pedido conta do tempo que nós recebemos e o que fizemos com aquele tempo. E a maioria das respostas que damos quando nos defrontamos com determinadas situações, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para nada.
não posso fazer mais nada, não tem nada mais que acrescentar, eu não tenho tempo. Ao passo que outras pessoas, com o tempo que têm, produzem tantas coisas, trazem tantas realizações, deixam testemunhos vibrantes e maravilhosos no exercício do tempo. E já outros que se desculpam dizendo que não tem tempo. O tempo é igual para todos. A diferença é a maneira como se usa esse tempo. Se não usarmos o tempo bem, devidamente, esse tempo será roubado de nós. É como o Senhor diz, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, e para que ninguém roube o teu tempo. O tempo que Deus te deu é exclusivo, é seu, unicamente seu. Mas use-o para a glória de Deus. Use-o para marcar a experiência de fé, de comunhão com Deus e a sua fidelidade, lealdade e sinceridade para com o Senhor. É no tempo que você está vivendo, no hoje, porque o passado não se tem nada mais a fazer a respeito, o futuro não nos pertence, nós somos detentores apenas do presente. Então, à medida que o presente vai se revelando na nossa vida, nós precisamos aproveitar e aproveitar bem este tempo que recebemos da parte de Deus. Mas nós temos uma outra riqueza que Deus deu a cada um de nós, que é a saúde. Saúde. A saúde é tudo na nossa vida. A pessoa com saúde, ele é saudável, ele é alegre, ele é dinâmico, ele se movimenta, ele age, ele vai, ele vem, ele faz, ele acontece. Por quê? Porque tem saúde. Mas a partir do momento em que essa saúde é descuidada, não é protegida, não é seguido determinadas normas, esta saúde vem a ficar refém de doenças, de enfermidades, de problemas, de impedimentos que surgem ao longo da vida. E a pessoa só vai dar valor à saúde quando ele não mais a tiver como tinha antes. Quando já ficar limitado dentro de tempos e espaços para movimentos limitadíssimos, muito poucos, em referência à liberdade que tinha de movimentar-se, agir, raciocinar, pensar. Então, a saúde é uma riqueza que Deus deu a cada um de nós e nós precisamos cuidar da saúde, zelar pela saúde, defender, proteger e desfrutar na presença de Deus com saúde, com alegria, desfrutando os benefícios de Deus para a nossa vida. Um outro bem que Deus concede para nós e constitui para cada um de nós é a constituição da nossa família. A família é um dom de Deus, foi criada pelo Senhor, foi ratificada e confirmada por Jesus lá em bodas de Caná da Galileia, quando ele fez a multiplicação da água em vinho, para que aquele povo continuasse com alegria. A família é o centro menor, é a célula mãe da sociedade. Não existe sociedade, não existe entidade, não existe comunidade, não existe nenhuma organização na face da terra que não seja constituída de famílias. Então, famílias está num patamar de importância muito grande. E se nós não tivermos o devido cuidado, esta família poderá ser fragilizada, destruída, desapontada, desacreditada, e, enfim, separar-se, cada um para o seu lugar e ser, então, desestruturado. Romper com o vínculo familiar. Quem rompe com o vínculo familiar, ele está quebrando um elo, um pacto que fez com Deus. Porque todos nós, quando constituímos a família, nós prometemos a Deus ser fiel até que a morte nos separe. E muitas das vezes as pessoas estão abandonando as suas famílias, estão rompendo, estão rachando a família por qualquer motivo banal que surja e que apareça. Mas a família é um dos bens preciosos que Deus nos deu e nós precisamos zelar por ela, ser fiel à nossa família.
Mas o Senhor também lhe dá bens, recursos, propriedades, oportunidades. São os bens que Deus dá a cada um de nós. E nós, ao recebermos isso de Deus, temos que demonstrar diante dele a gratidão do nosso coração e também utilizá-los para o bem do nome do Senhor. E com isto a nossa vida vai sendo enriquecida diante de Deus. Os bens que Deus coloca à nossa disposição para deles utilizarmos. Eles não são nossos, são de Deus, mas Ele concede para que por um tempo aquilo fique conosco para que nós possamos desfrutar, sabendo que um dia nós vamos dar conta de tudo que recebemos de Deus. Vamos dar conta da vida, do tempo, da saúde, da família, dos bens, enfim. São estas coisas que nós precisamos ter o devido cuidado. A uns o Senhor deu dons. Existem dons naturais, dons espirituais, dons sobrenaturais. São dons, são dádivas que Deus dá para os seus filhos na sua vida de comunhão com Ele, para servi-lo e para se desempenharem bem nesta vida através dos dons. Outros nascem com talentos naturais e ao usá-los, eles são abençoados pelo Senhor, são aperfeiçoados pelo nosso Deus, e esses talentos também, eles contribuem para a paz, para a alegria, para a boa convivência. São os talentos que Deus dá. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que não tenha pelo menos um talento na sua vida. Pode não ser aquele talento de tanta expressão como gostaria de ser, porque as pessoas se moldam e se avaliam por outros que eles estão vendo e cria no coração o desejo de serem iguais àquelas pessoas. Mas ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos nesta terra. Não existe duas pessoas iguais. Somos totalmente diferentes, mas somos complementares, porque vivemos na cadeia humana, no relacionamento humano, e por conta disso, os dons e os talentos que são dados, eles são dados para serem utilizados neste congraçamento, nessas reuniões que estamos presentes. Mas há uma riqueza muito grande e maior também, que é a salvação, que nos foi proporcionada pelo Senhor Jesus através de seu sacrifício. Ninguém tinha condições de operar a nossa salvação. O Senhor Jesus veio, realizou, consumou este plano de redenção, abriu a oportunidade e nós agora recebemos dele a salvação, que é a libertação, a transformação, a justificação, a santificação, a paz, a alegria, a fidelidade, o contentamento, o autodomínio, a paciência, enfim, são tantas coisas que estão envolvidos com a salvação que o Senhor Deus deu a cada um de nós, e nós precisamos ter cuidado para não deixar que se roubem a salvação por um descuido da nossa parte. Mas precisamos valorizar, zelar, cuidar, defender, proteger. E por último, a posição. A cada um de nós, Deus deu uma posição diante da presença dele. Existem pessoas que têm posições em instituições de ensino, instituições religiosas, instituições profissionais, várias delas, seja qual for, em governos, em política, em economia, em ciência, em tecnologia, seja como for. As pessoas são elevadas a determinada posição. E aquilo ali é um tempo limitado para desempenhar um plano, um trabalho, e terminado aquilo, termina-se a finalidade daquela posição. Mas o Senhor também deu a cada um de nós a posição. Neste mundo em que nós vivemos, nós temos uma posição diante de Deus. E quem nos posicionou foi o Senhor Jesus Cristo. Ele que nos levantou porque nós estávamos caídos, detidos, perdidos. Ele nos alcançou, nos encorajou, nos animou, nos deu a mão, nos levantou, nos posicionou, nos colocou no determinado lugar que Ele quer que nós estejamos, a posição que Ele nos colocou.
E a posição que Deus nos colocou não é para viver em desânimo, deitado, dormindo, despreocupado. Não. Quando ele fala com os seus servos, ele diz: coloca-te de pé. Quer dizer, toma posição diante de Deus, firme na presença do Senhor. Então são estas coisas que nós precisamos guardar. E guardar também o caminho que recebemos de Deus, o conserto, a aliança, a palavra, como lemos aqui: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então são coisas que nós precisamos guardar. O Senhor Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando disse esta palavra, significa que é possível, se não houver o cuidado, se não houver o zelo, se não houver a defesa e a proteção daquilo que recebemos de Deus, é possível que alguém roube aquilo. E que nós ficamos, então, despoliados daquelas coisas. Percamos autoridade sobre determinadas coisas, porque houve da nossa parte um descuido. Por isso Jesus disse: guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, guarda, guarda. Este é o teor da palavra de Deus. Quem nos deu todas estas coisas, estes bens que nós acabamos de falar? Todos eles originam-se em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas boas e necessárias para a nossa vida aqui nesta terra. E é Deus que distribui estes dons, essas dádivas para a nossa vida, para que nós então desfrutemos juntamente com Ele, mas sabendo que foi Deus quem nos concedeu isto. Portanto, nós temos que ser agradecidos a Deus, porque Ele colocou em nossa vida recursos que da nossa parte jamais teríamos condições de conseguir. Mas o Senhor colocou, e colocou gratuitamente, dentro do tempo que nos deu, para que utilizemos e depois vamos prestar conta do que fizemos. Então quem nos deu é Deus. Nós não temos nada na nossa vida que não tenhamos recebido. Tudo o que temos, nós recebemos. E recebemos de quem? Recebemos de Deus para o bem da nossa vida. Por que guardar? Qual é a necessidade, o zelo, o cuidado de guardar? O Senhor diz: guarda o que tens. Por quê? Para não se perder, para ninguém roubar, para não ser tirado da nossa vida, para se ter o cuidado. Então, por isso é que nós precisamos guardar e guardar com muito cuidado. E é assim que nós vamos seguindo. Vamos esquecendo o passado, porque o que passou, passou, mas temos lembrança do como foi o nosso passado. Se alguma coisa lá não foi bem, nós temos agora o presente para reconsiderar, retratar essa situação, tomar um posicionamento e seguir um caminho que certamente vai ser do agrado do Senhor nosso Deus. E fazendo isto, nós estamos corrigindo não tudo, mas alguma coisa que ficou pendente no nosso passado, vamos corrigindo no presente, e com isso nós estamos então assegurando diante de nós um futuro, que será um futuro brilhante, um futuro de glória, um futuro na presença de Deus, um futuro de recompensas, um futuro de comunhão por toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então este é o ponto que nós precisamos ter o devido cuidado. Não se pode descuidar, não se pode vacilar, não se pode cochilar. Não deixe ser levado por situações aparentemente inofensivas, mas que trazem consigo o veneno mortal, que é tirar a segurança de um coração que está ancorado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então tenhamos cuidado e busquemos de Deus
o discernimento para a nossa vida, para que então, com este cuidado, possamos guardar, defender, proteger, zelar aquilo que recebemos do Senhor. E quando assim fazemos, nós não precisamos ter nenhum medo do encontro que vamos ter com o Senhor, porque este encontro será para nós um momento de alegria. Vamos encontrar com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que em todo tempo ele fez promessas para a nossa vida e através destas promessas ele vai nos alegrando, nos animando, nos encorajando, porque nós somos movidos a promessas de Deus. Promessas humanas não, porque elas são falíveis, elas não se cumprem. Mas as promessas de Deus são firmes, são fiéis. Fiel que prometeu, o qual também o fará. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Este é o conselho da palavra de Deus, para mim e para você, que sejamos prudente, cuidadoso, sincero, verdadeiro e assegurar diante de nós, para a nossa vida, aquilo que o Senhor depositou e que um dia vamos prestar-lhe conta, que o façamos com responsabilidade, porque este dia está chegando e ele não tardará. Guarde esta palavra no seu coração e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.